Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos agora apresentar a vocês uma análise profunda de Gálatas, capítulo 2, dos versículos 11 até os versículos 20, que é propriamente a lição de número 5 da classe de jovens, tá? Que tem como título, tá aqui já, ela tem como título a advertência contra o legalismo, tá bom? E aí nós vamos fazer uma leitura dentro desse texto, fazendo uma análise, como trazendo subsídios para dar suporte a professores e também alunos que queiram se aprofundar, tá bom? Vamos lá, nós vamos para o texto, e aí eu quero só me organizar aqui rapidinho, ok? Pronto. E aí, querido, nós temos aqui o texto já em nossas mãos, e agora nós vamos começar a ler o texto, tá bom? E aí nós vamos para uma introdução dessa análise. Diz assim: a Epístola de Paulo aos Gálatas é um dos documentos mais apaixonados e teologicamente ricos do Novo Testamento, escrita para comunidades cristãs na região da Galácia. A carta aborda uma questão fundamental que ameaçava a pureza do Evangelho. Então nós já temos uma ideia da proposta, ou da ideia, ou do objetivo que o apóstolo Paulo queria, ou estava escrevendo aos irmãos da Galácia, né? Algo estava acontecendo. Creio que os irmãos já têm uma ideia, que já leram a lição, as lições anteriores, as 4 lições. Vamos continuar. 2 pontos. A tentativa de alguns cristãos judeus de impor a lei mosaica aos convertidos gentios como condições para a salvação e plena aceitação na comunidade de fé. O trecho de Gálatas, capítulo 2, dos versículos 11 a 20, que praticamente é o texto da lição, querido. Vamos ler esse texto, só para a gente ter uma ideia do que praticamente está tratando. Vamos ler aqui. Diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Aqui é o apóstolo Paulo contando a história de como aconteceu lá na Galácia. Porque, no versículo 12, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então esse é o texto que a lição ela vai tratar. Então vamos lá. O trecho de Gálatas, capítulo, é esse aqui, nós ainda estamos dando continuidade. Em particular, é um ponto crucial, pois narra um confronto direto entre o apóstolo Paulo e Pedro, aqui conhecido como Cefas, em Antioquia, revelando as tensões e os desafios enfrentados pela igreja primitiva na compreensão e na aplicação da verdade do Evangelho da Graça. Esta análise aprofundada, explorará o texto histórico e cultural do incidente, a exegese e hermenêutica dos versículos e a relevância atemporal das lições sobre legalismo, hipocrisia e a verdadeira liberdade em Cristo, estendendo-se às suas manifestações na sociedade contemporânea. Então, essa é uma introdução, deste tema aqui, viu, querido? E aí, nós vamos para o primeiro ponto, que diz assim: o cenário Antioquia, um berço de inclusão e tensão. O primeiro subponto diz assim: Antioquia no Novo Testamento, um centro cosmopolita e missionário. Antioquia da Síria, uma das maiores e mais influentes cidades do Império Romano no século I depois de Cristo, desempenhou um papel pivotal no desenvolvimento e expansão do cristianismo primitivo. Então, a Antioquia ela teve um papel primordial para o desenvolvimento
missionário e o desenvolvimento do cristianismo naquele período primitivo. Situada, nós estamos aqui, tá bom? Situada estrategicamente na rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Era um caldeirão cultural, abrigando uma população diversificada de sírios, gregos, romanos e uma significativa comunidade judaica. Essa diversidade criou um ambiente propício para a disseminação do evangelho, especialmente entre os gentios. E aqui, querido, eu quero dar uma ênfase aqui, ó. Essas referências aqui por número é onde nós pesquisamos todo esse material que está em PDF. E se você quiser adquirir esse material, entre em contato conosco, deixando ali nos comentários, tá bom? Dizendo eu quero, qual é o material que eu posso enviar para vocês. Você só envia o endereço praticamente de WhatsApp, se torna até melhor, tá bom? E para nós continuarmos, se inscreva em nosso canal, deixe o like, comente e compartilhe e ative as notificações. Cremos que nós vamos fazer mais vídeos. Continuando. Ao contrário de Jerusalém, onde as tradições judaicas eram rigidamente observadas e as divisões étnicas acentuadas. Antioquia se destacou como um centro de inclusão. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristão. Atos capítulo 11, versículo de número 26. E aqui, meu querido, nós temos o quanto era importante a Antioquia e o quanto o apóstolo Paulo teve que batalhar. Se aqueles irmãos, aqueles judaizantes que queriam obrigar os cristãos a circuncidarem para que eles pudessem se tornarem de fato e de verdade cristãos, né? Ali praticamente aquele centro de inclusão, um centro evangelístico e um centro missionário praticamente seria destruído ou iria cair por terra, tá bom? O indicativo, e aí nós estamos bem aqui, ó. O indicativo da crescente distinção entre o cristianismo e o judaísmo e da aceitação de convertidos gentios. A igreja Antioquia tornou-se uma base missionária crucial, de onde Paulo e Barnabé foram enviados em suas viagens missionárias, levando a mensagem de Cristo a diversas regiões do mundo romano. A atmosfera de Antioquia era de aceitação mútua entre judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Pedro, antes do incidente narrado em Gálatas, comia livremente com os gentios, demonstrando que as barreiras culturais e religiosas estavam sendo derrubadas pela força unificadora do evangelho. Essa convivência harmoniosa era um testemunho vivo da verdade de que em Cristo não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem e nem mulher. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Vamos para o segundo subponto, do primeiro ponto deste subsídio, que diz assim: a importância da rejeição compartilhada na cultura judaica. Vamos compreender o que de fato e de verdade é essa questão. Por que o apóstolo Pedro, quando chega os irmãos que foram enviados pelo Tiago, e ali há uma referência, né? Que o próprio apóstolo Tiago, ele vai dizer que alguns irmãos se intrometeram que não foram enviados da parte dele. Para compreender a gravidade do incidente em Antioquia, é fundamental entender o profundo significado da refeição compartilhada na cultura judaica do primeiro século. E aqui, queridos, é subsídios, são informações extras, que muitas vezes a lição tem, mas a gente precisa também se aprofundar um pouco mais, tá bom? Longe de ser um mero ato de sustento físico, a refeição era um evento social e religioso carregado de simbolismo que expressava comunhão, aceitação, união e até mesmo a celebração de alianças. As leis etéticas judaicas, conhecidas como kashrut, né, regulavam estritamente não apenas o que se podia comer, mas também com quem se podia comer. Para um judeu observante, partilhar uma refeição com gentios não circuncidados era considerado um ato de impureza ritual e uma violação das tradições ancestrais. Essa prática poderia comprometer a ideia judaica e a pureza religiosa. Quando Pedro comia com os gentios em Antioquia, ele estava na prática demonstrando que as distinções entre judeus e gentios haviam sido superadas em Cristo. Ele estava vivendo a verdade do evangelho, que proclamava a aceitação plena
de todos os que creem, independentemente de sua origem étnica ou de sua observância da lei mosaica. Nós estamos aqui, viu, querido? Não se perca. A mesa compartilhada era, portanto, um poderoso símbolo da união do corpo de Cristo, onde as barreiras culturais e religiosas eram derrubadas pela graça de Deus. A posterior retirada de Pedro na mesa dos gentios sob a pressão da circuncisão não foi um ato trivial, foi um gesto que negava publicamente a aceitação plena dos gentios no corpo de Cristo e reintroduzia as distinções da lei, comprometendo a verdade do evangelho. Veja só, querido, que esse mero ato, ou esse ato do apóstolo Pedro, juntamente com Barnabé e os cristãos que estavam ali, era de suma importância. Isso significava o quê? Rejeição. Isso significava preconceito. Isso significava separação. E você sabe que, no contexto do cristianismo, nas doutrinas do Senhor Jesus Cristo, isso não pode acontecer. Não pode haver, querido, acepção. Não pode haver preferência de irmãos. Não pode haver divisões entre nós. Todos nós devemos nos abraçar. Ainda que o nosso braço físico não consiga alcançar, mas os nossos olhos, mas as nossas palavras, mas as nossas ações, mas as nossas atitudes devem alcançar a toda a igreja. Os irmãos não devem se sentir separados, rejeitados, desprezados, tá bom? E também entendendo a percepção, tá bom, meu querido? Então, era muito importante. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai ser muito, como a gente diz, severo. Ele vai repreender um apóstolo, tá bom? Então, de apóstolo por apóstolo, de líder e para líder, tá bom?